Muitos aí estão apegados, muitos que se dizem cristãos estão apegados além da palavra, ou parte da palavra, né? Porque para muitos aí a Bíblia é só alguns pontos ali que interessam, né? Alguns versículos isolados. Mas existe um grande segmento aí que se diz cristão, que se apega a alguns pontos da Bíblia, mas principalmente à sua própria tradição. E a palavra nos mostra que o próprio Senhor Jesus, ainda nos dias lá da sua carne, Jesus ainda como judeu, manifestado como homem, né? Ele disse que a tradição dos homens anula a palavra de Deus. É muito interessante, né, as pessoas terem isso escrito na frente delas, elas não observarem isso. Ah, mas irmão Cristiano, essa frase de Jesus foi em relação aos fariseus, ao pessoal da lei. Concordo. Mas, amado, você tem que fazer um paralelo, né? E você entender que o que Jesus falou para aquele povo ali em relação à tradição deles religiosa serve para todas as tradições religiosas que existem. Ali, obviamente, o contexto específico era se referindo aos fariseus, ao povo da lei, aos escribas, né? Mas essa frase de Jesus serve para hoje também. Porque a tradição religiosa hoje, ela é tão prejudicial para a mente do povo quanto o que era ministrado ali na época de Jesus pelo pessoal da lei. Porque hoje tem a lei também, não toda a lei, mas alguns pontos, né? As chamadas igrejas, as denominações, hoje eles vivem, né? Alguns pontos da lei que eles dizem que são da graça, são pontos que são da graça. Não, é da lei, né? Não existe jejum da graça, não existe dízimo da graça, não existe sacrifício corporal da graça, cerimônia, Páscoa da graça, Santa Ceia. Isso não existe, amado. Tá? São obras da lei no meio da igreja, em tempos de graça. Veja o quão terrível é isso aí, né? E as pessoas estão seguindo isso. E esse tipo de tradição anula a palavra. Faz com que as pessoas não vivam plenamente a palavra da graça. Porque, repito, nós estamos no tempo da graça. A graça, amado, foi estabelecida por Jesus quando ele morreu, porque ele cumpriu a lei, né? E ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então ele cumpriu. Jesus não podia abolir, Jesus obrigatoriamente tinha que cumprir toda a lei. Mas essa lei foi abolida para nós. Não para ele, para nós. Por que ela foi abolida para nós? Porque ele a cumpriu. E ele nos atribuiu esse cumprimento, né, e a justiça exigida pela lei, ele nos atribuiu pela graça. Então, Jesus morreu, ressuscitou. Então, ali ele inaugurou a graça, mas houve, como nós chamamos, um período de transição de lei para graça, ou seja, o povo já estava vivendo ali o início da graça, mas a lei ainda estava sendo praticada no templo, né? Aquela história toda, né? Na época que você vê aqui, na época das cartas, dos apóstolos, do início da igreja, obviamente a graça já estava valendo, né? O Senhor já tinha morrido e ressuscitado, mas a lei também estava sendo cumprida ainda, né? Então Jesus já havia cumprido, né, o sentido da lei, já havia justificado o seu povo, mas a lei ainda era observada, os pecados ainda eram lembrados no templo, havia todo aquele processo de sacrifício, de entrega de dízimos e de lavagens, de abluções. O templo lá de Jerusalém da lei estava de pé. Então houve um período de transição até a vinda de Cristo no ano 70, em juízo sobre Israel. Com a destruição do templo, a lei foi aniquilada definitivamente. Entende? E aí inaugurou-se definitivamente o período da nova aliança. O 7º dia amanheceu, entre aspas, no ano 70. Então hoje nós vivemos plenamente no 7º dia, o tempo da graça. Mas infelizmente muitos vivem ainda como se estivessem debaixo da lei ou cumprindo mandamentos da lei, né? E seguindo as tradições de homens. Então é uma mistura de obras da lei com invencionices, né? Com criações que os homens inventam, né? Doutrinas que eles inventam de versículos isolados, ou doutrinas que vêm, como eu disse, da tradição, não vem da palavra, vem da tradição, né? E sendo que, como eu disse no início, a tradição anula a palavra.